Oi. Oi. Eu sou Luciana, tenho 51 anos e eu não consigo gravar o vídeo que eu preciso gravar. Simplesmente eu não consigo. Cada hora que eu vou tentar gravar, alguma coisa acontece. Ou é um gato brigando, ou é um gato passando mal, ou é alguma coisa aparece. E agora, de qualquer forma, eu tentei sentar aqui e ligar a câmera e ver luz, um ângulo, alguma coisa, porque eu não entendo nada disso de gravar. E não consigo. Não consigo porque tem alguma coisa acontecendo. Se você, esse vídeo não é para você que não acredita em espiritualidade, não acredita nisso, você não fica. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem acredita em espiritualidade, que tá passando pelo seu despertar espiritual. Somente essas pessoas. Ou as que querem ajuda de alguma forma por não entender o que é, o que seja um despertar espiritual. A gravação deve estar péssima. Eu vou depois... Bebê, não. Eu vou postar desse jeito mesmo, porque eu quero postar esse vídeo para mim ver se eu tenho paz. Para ver se eu consigo ter paz. Porque já faz já algum bom tempo que a espiritualidade fica em cima de mim, me cobrando porque eu faço os vídeos. E eu já até postei um vídeo sobre reencarnação, mas sinceramente, contra a minha vontade, não gostaria de estar me expondo e principalmente me expor dessa forma, né? Porque quem não entende e vê realmente fala interna porque tá louca. Porque até eu mesmo, que é difícil. Então eu até tô tentando preparar alguma coisa para montar um vídeo para falar sobre o meu despertar espiritual e sobre os ataques espirituais que eu venho sentindo, que vem acontecendo comigo. Então, eu comecei esse vídeo, eu tô nervosa, não estou bem, não estou bem, acho que a gente fica desde quando, a vida inteira, né? E quando você começa a passar pelo processo de despertar, acontece mais coisas ainda e que você não entende nada. Tem que ir procurando e achando para entender. Bom, a minha vontade agora é de desligar a câmera e chorar. Que eu tô no processo agora de chorar dia sim, dia não, 2 dias sim, dia não. E dizem que quando você tá conseguindo alcançar as coisas no despertar espiritual, que você começa a enxergar as coisas, diz que é aí que fica mais pesado ainda. Então eu devo estar bem perto de alcançar de vez o meu despertar, porque tá pesado, tá bem pesado. Eu tenho vontade de novamente ir dormir hoje. Estou com dores diferentes na barriga, mas são dores, um mal-estar. E esse mal-estar mesmo já vem faz mais de uma semana que tá assim. Inclusive, tá tendo, não sei se dá pra ver, tô com... é que tá sarando, que começaram a dar feridas na boca, deu acidez no meu estômago. Eu tô tratando.
Em questão da alimentação, eu não sei mais. Eu acho, né, que pode ter sido alimentação, mas eu não sei se é, até porque eu tô achando que deve ser o café, porque pela manhã eu tomo uma xícara de café e voltei a fazer minha caminhada esses dias, porque tava muito frio e eu não tava conseguindo ir. E em casa eu não consigo fazer exercícios. Então eu tomo antes de ir para o exercício. E quando eu volto, eu faço um café da manhã bem reforçado e eu tomo uma xícara bem cheia de café. E então eu acho que a única coisa que deve ser é o café, porque a minha alimentação agora é em base de frutas. Faz 6 meses que foi me tirado a carne, o álcool, o cigarro, tudo de uma vez. Tá fazendo 6 meses agora. Então, eu, eu sou vegetariana agora. E minha alimentação, tipo, virou outra coisa. Não consumo de doce, de industrializado, eu praticamente não faço. Doce ainda até que é meio difícil, mas eu tô, quando dá uns picos de ansiedade, eu gosto de comer. Bom, eu tô fazendo esse vídeo sem ele nem beira, só para dizer que eu estou passando por um despertar espiritual, estou tendo muitos ataques insuportáveis, e mesmo assim a espiritualidade vem me forçando para fazer os vídeos. Mas o que eu tô preparando eu não consegui ainda fazer. Eu não consegui. Mas sempre eu sempre falo, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E eu não faço. E eu não faço porque tem alguma coisa que me segura, tem alguma coisa que acontece, tem alguma coisa, e eu não faço. E hoje eu fui fazer. Ontem foi um dia bem difícil para mim. Eu fiz o que eu tinha que fazer do serviço de casa, eu tratei meus bichos e entrei numa crise, chorei muito e depois eu achei melhor eu ir me deitar, descansar, que eu acho que era o que eu tinha melhor para fazer. E hoje eu já acordei mais calma, mas ainda com aquela angústia, alguma coisa tá faltando, alguma coisa não tá bom. Mas fui fazer minha caminhada, voltei, tratei dos meus bichos, tomei meu café agora e comecei a cuidar do restante do serviço da casa, mas alguma coisa me pegando, me puxando para que eu viesse aqui, que eu começasse de alguma forma a fazer esse vídeo. E eu tô aqui, tô falando. Tô falando que não é fácil passar pelo despertar. E eu acredito que sim, que eu já estou chegando num ponto de me acalmar de vez, porque tá bem forte, tá bem forte. Eu acho que a data certa que eu comecei o meu despertar foi em 2021. E sim, foi depois que eu tirei férias em abril e eu fui viajar para São Tomé das Letras. Eu comecei a pesquisar e
senti muita vontade de ir. E eu fui pra lá. Eu fui sozinha. Eu fui sozinha e foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu tive um... Eu não sei explicar, mas eu me senti muito bem, que há muito tempo eu não sentia. E voltei de lá falando que eu queria mudar e que eu queria ir embora, que eu queria ir pro mato, que eu queria que se um dia isso acontecesse que eu ia morar em Santo Tomé. A minha vontade de ir embora, de ir pro mato mesmo, foi há 10 anos atrás. Mas por vários motivos, eu comprei a minha casa e continuei aqui na cidade. Isso vai fazer 10 anos agora. Hoje é dia 17. Hoje é dia 17 de julho de 2025. Agora em agosto fazem 10 anos que eu estou nessa casa. E depois que eu voltei de São Tomé das Letras, logo em seguida, uma amiga de trabalho, ela me apresentou a astrologia no YouTube, que lê tarô, que fala dos signos. E ela me passou super empolgada e eu comecei também a ver. E ia me falando coisas do meu signo, que é do signo de peixes, que eu queria mudança, que eu já não aguentava mais aquela vida, que eu ia começar a fazer as mudanças e que eu ia começar a ser outra pessoa. E foi falando. E eu fui assistindo, até que foi da passagem do ano de 2021 para 2022. Eu acho que ali já começou o meu despertar, né? Eu pensar, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim para isso mesmo? Eu vim para isso? Para pagar boleto, sofrer, comer o pão que o diabo amassou e depois morrer e ir embora? Eu acho que até falo isso no vídeo que eu fiz da reencarnação. E eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar meus pensamentos. Eu comecei a querer mudança. Eu comecei a querer algo mais. Algo mais. E, tipo, por que tudo isso acontece comigo? Por que as coisas dão tão errados pra mim? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não conseguia entender e por que eu tava vivendo aquela vida tão massacrante. De estar trabalhando num lugar que eu não queria, que não me fazia bem, mas que eu era obrigada, porque com um filho para criar, com um bicho para tratar, com os boletos para pagar, com uma idade de 50, eu não tinha 50 ainda, né? Eu tinha 45, 46. Quem ia me pegar para trabalhar? Porque, querendo ou não, é uma empresa que eu sobrevivia. Eu ganhava um dinheiro que dava para mim sobreviver.
realmente sobreviver, né? Então, uma vida de sobrevivência. Criar um filho, criar bicho, ir trabalhar, vir embora. Pra quê? Por quê? Né? A vida que todos, a maioria das pessoas, a maioria da população vive. Infeliz, infeliz, infeliz. Para chegar ao final de semana, ligar uma televisão dentro de casa. No caso, eu bebia, fumava. Você fala, o que eu tô fazendo da minha vida? Infeliz, totalmente infeliz. Rede social. Pra quê? Aí se para pra pensar, né? Aí você fala, cara, desde o meu nascimento tem alguma coisa errada. Desde o meu nascimento tem alguma coisa errada. As coisas só darem errado, pra nada ir pra frente. Por tanto tempo eu aceitar essa vida de migalhas que eu aceitei. Tipo, quem foi a pessoa que mandou a gente pra cá e falou desce e vai lá e fica fazendo tipo paste? Sério? É isso mesmo? E acho que foi aí que, né, começa a cair a ficha, alguma coisa da sua cabeça que você fala, impossível. Impossível que eu vou passar por tudo isso para daqui a alguns anos eu morrer, me enterrarem e depois falar que eu vou voltar para de novo viver isso. Não. Acho que foi aí que de vez eu precisei chegar no fundo do poço para me levantar. E sim, no fundo do poço. Sem nada, sem ninguém. Querendo desistir de tudo. De tudo. Desistir de tudo. Que é outra coisa que depois você questiona, né? Que eu me questionei. Falei, por muitas e muitas vezes eu quis desistir de tudo. E acho que é por isso que eu entrei nessa luta acirrada. Porque eu falei assim, agora não. Agora eu quero virar o jogo. Agora eu quero a parte boa. Agora eu quero o prêmio. Agora eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber o que eu vim fazer. O que realmente eu mereço. E o que está acontecendo. E o porquê de tudo que aconteceu comigo desde o meu nascimento. Por que eu sou diferente? Alguma coisa tem. Por que tanto ataque espiritual? Por quê? Por que que tem tanta perseguição com a minha pessoa? Não é? Então essa curiosidade eu tô tirando. Tô indo atrás. Por que tantas coisas estranhas aconteceram comigo ao longo da minha vida? Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem. E todo dia eu vou descobrindo um pouco mais. Todos os dias eu vou descobrindo um pouco mais. Sim, quase todos os dias ainda eu acho que eu estou louca dos acontecimentos, das coisas que vêm, que aparecem. Inclusive aqui agora fazendo esse vídeo. Sem nenhuma programação. Só começar. Eu não consegui encontrar ninguém do meu convívio que fosse igual a mim, que fosse parecida comigo.
Tem até uma amiga, mas era novinha. Mas era novinha, o que tem que era novinha? E ela ouve zumbidos no ouvido, também fica meio assim com religião, algumas coisas. Mas aqui eu estou sozinha. Sozinha. Eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem falar, eu não posso contar com a minha família, porque pela mudança que já aconteceu comigo, eles já estão achando que eu fiquei louca, que eu pirei. É só eu e minha espiritualidade. Só eu e meus guias, meus mentores. Só nós. Então, eu acendo vela para o meu anjo da guarda, faço minhas orações, peço aos meus ancestrais que continuem me guiando, me auxiliando e me protegendo. A gente acha, quando você começa a estudar e ir atrás das coisas para fazer o seu despertar, a gente acha que vai ser rápido. Eu achei que fosse rápido. Para mim está sendo a eternidade. Eu já venho de um longo de algumas mudanças e desses quase 4 anos, e há 6 meses foi o que pegou bem forte mesmo. Faz 1 ano que eu pedi para ser mandada embora do meu serviço e comecei a ir atrás de várias coisas para estudar, tentar me achar do que eu poderia fazer, como eu poderia ajudar a mim mesma. E em janeiro desse ano, na verdade em dezembro, né, eu me propus que em janeiro eu ia fazer uma limpeza no meu corpo, ia ficar 1 mês sem comer carne e sem álcool. E no dia, eu tenho as datas certas, eu tenho que ver tudo certinho, porque como eu disse, eu sentei aqui, liguei a câmera e tentei falar aqui para vocês. Lá pro dia 6, eu comecei, acho que foi isso, dia 5, acho que foi num domingo, numa segunda-feira. Eu lembro que no dia 4 e 5, eu fui para uma cachoeira e fui com a minha mãe e 2 amigas, e parece que lá foi como se eu tivesse feito a despedida disso. Quando chegou na segunda-feira, eu me propus então a ficar esse 1 mês. Na segunda, terça, acho que foi mais ou menos isso. Eu já acordei totalmente incomodada na terça-feira, muito incomodada, muito. Tipo, tinha algo estranho. E me veio a oração de 21 dias de São Miguel, que eu ouvia falar, mas tinha os prós e os contras. E eu não sabia se eu fazia, se eu não fazia, fiquei meio com o pé atrás, e não sei. E eu acho que foi isso, acho que foi na terça ou na quarta mesmo. E eu lembro que me deu uma crise de choro, eu comecei a chorar, e então
eu perguntei. Eu não perguntei, não. Eu perguntei. Eu falei que se Jesus realmente me amasse, que era para ele provar. Porque eu não aguentava mais. E depois de falar isso, eu lembro que, tipo, eu falei, como eu já tô mesmo jogando, né, o F, já faz um tempo que o não e o medo foi uma das coisas que, quando eu comecei a minha mudança mesmo, eu comecei a aplicar. Falei, o que eu tenho a perder? Eu não tenho mais nada a perder. Não tenho mais nada a perder. Para chegar onde eu cheguei, não contente com a vida que eu levava, não contente com tudo, tipo, tanto faz como tanto fez. O que vai dar essa oração? E eu comecei a fazer a oração. E comecei a fazer a oração, mas eu não pedi nada e não me propus a nada. A nada. Tipo, eu não vou beber mais, eu quero que tire meu vício, eu quero nada, nada. Eu não pedi nada e não me propus a nada. Eu só comecei a oração. Quando chegou na sexta-feira, e fora que depois que eu saí do serviço, eu comecei a fumar mais ainda. E quando chegou na sexta-feira dessa semana, eu acordei e eu, como sempre, né? Vai lá, escova o dente, toma água, toma um café, tal, isso, aquilo. Antes de começar tudo que tem que começar, eu acendi o cigarro e comecei a fumar. E simplesmente veio uma voz na minha cabeça e falou: apaga o cigarro, você não vai fumar mais. E eu apaguei o cigarro e, tipo, eu apaguei o cigarro. Eu apaguei o cigarro e depois daquela sexta-feira da semana do dia 6, 7, 8, 9, 10, acho que foi dia 10 de janeiro de 2025 agora. Eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Nunca mais. Nunca mais. Eu não fiz propósito, eu não pedi, eu simplesmente, eu não fumo, eu não bebo mais e eu não como mais carne. Eu até... Gente, eu tô falando isso porque não é promessa, não é nada. Então, eu sou livre para fazer o que eu quiser. E eu tomei um vinho esses dias com um queijo. Eu fui numa festa e tomei um pouco de vinho. Tenho cerveja aqui na minha geladeira. Vou na minha mãe, vejo ela e meu irmão bebendo. Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de fumar. Eu não tenho vontade de beber. Eu sinto nojo da carne. É assim, me repugna de saber, me repugna, não gosto nem de falar que me dá ânsia de vômito. E eu fumei por 35 anos. 35 anos eu fumei. Eu fumei e bebi por 35 anos. E simples, não é simplesmente, né? Me foi tirado. Me foi tirado. Eu fiz os 21 dias da oração do Miguel Arcanjo. E
uma coisa que eu tinha só falado, que eu ia fazer uma limpeza, que era da bebida e da carne. Foi só isso. Eu não tenho mais o vício, eu não tenho vontade, eu não passei mal. Eu dizia que antes que... Até as pessoas me lembram isso agora, principalmente a minha mãe, que ela não entendeu nada. Nem eu às vezes entendo. O que aconteceu, né? Mas é isso, eu não tenho vontade, eu simplesmente achava que se um dia eu parasse de fumar, eu ia enlouquecer, que eu ia dar cabo em alguém. Eu não engordei, eu mantenho o meu peso. Tanto que era para mim emagrecer, por causa que a minha alimentação mudou bastante. Dizem que quando a gente para de beber e fumar, que a gente desincha, né? Mas, ok, no começo eu até perdi 2 quilos, mas agora eu estou com meus quilos normais, normal, que era o que eu tinha mesmo. Isso também envolve algumas coisas do despertar que eu já pesquisei e vi em questão do peso. Então é isso, eu não senti vontade nenhuma, e isso pra mim, quando eu paro e eu lembro dessas coisas, pra mim é assustador, porque eu sempre dizia, né, eu via quem eu acompanhava, quem tinha próximo a mim que parava de fumar ou de beber, que ficava doente, que tinha que se internar, que deu um piripaque na pessoa, alguma coisa, e nada, nada. Eu não sinto vontade. A única coisa no primeiro mês que eu comi bastante doce. Me deu vontade de comer muito doce. Hoje, tudo normal. Não me deu nada de anormal. E pode fumar do meu lado, pode beber do meu lado. Não, para mim, tanto faz como tanto fez. É como se parece que eu nunca tivesse fumado e bebido. Essa é algumas das coisas maravilhosas e boas que aconteceu comigo, que eu, tipo, foi uma coisa muito boa. E que vem agora desses 6 meses que muitas outras coisas começaram a aparecer. Gente, o vídeo já tá dando meia hora. Eu acho que já tá bom para quem não planejou, não queria fazer. Vou ver de novo para postar, porque eu nem quero pedir ajuda para alguém que eu conheça para postar esse vídeo, porque é aquilo que eu falei. É meu despertar, já algumas pessoas já acham que eu fiquei louca, então eu não quero e sei lá, vamos ver, eu depois vou tentar preparar as coisas com carinho, com calma, para fazer alguns vídeos aqui. E quem tiver aí que se tá passando por isso, o que tá acontecendo com você, você tá no despertar, o que tá acontecendo com você? Que você tá sentindo? Que tem muitas. Eu vou falar para você, se for para fazer vídeo, tem que fazer, eu posso fazer vídeo todos os dias. Todos os dias eu posso fazer vídeo para falar desde do dia do meu nascimento, como eu fui perseguida, como eu tenho ataque espiritual. Eu tô até rindo agora. Eu comecei querendo chorar e agora eu já tô terminando o vídeo querendo dar risada. Então acho que foi bom, deu um alívio. É isso, eu já nem sei mais para trás o que eu falei aí, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que eu vim aqui, eu comecei a falar e eu quero do fundo do meu coração que tenha alguém aí do outro lado que possa assistir esse vídeo, que eu quero saber
que está acontecendo com você, se você tem alguma coisa para falar, para me ajudar, se você está passando, o que você está sentindo, para a gente trocar ideia, para alguma coisa. Eu quero ver se eu acho pessoas para mim conversar, porque eu não tenho ninguém do meu lado no meu despertar. Ninguém. Aqui eu não tenho ninguém. Então, se você tá aí, se você tá passando pela mesma coisa que eu, se você também acha que você tá ficando louco e tá acontecendo um monte de mudança na sua vida, fala comigo. Fala comigo. Tá bom? Eu desejo do fundo do coração paz, que vocês se encontrem, que dê tudo certo para nós e vai dar. Que vai dar tudo certo para nós. E é isso. E mais uma vez lembrando, esse vídeo é só para nós. Não precisa mais de ninguém que não esteja passando por isso ou não acredite nisso vir aqui dar pitaco ou jogar pedra. Não precisa, não faz isso. Porque acredita, a gente já está passando por bons bocados, tá bom? Desejo paz e luz para vocês. Até a próxima. Logo eu volto. Eu vou voltar, mas agora eu vou tentar voltar mais com tudo planejadinho aqui. Um bom despertar espiritual pra gente. Até mais.